Então, meus amados, a questão do homem perder a sua salvação é pelo seu livre-arbítrio. Escolheu o caminho largo, a consequência é a perdição. Assim também como aquele que escolhe o caminho estreito, a consequência da sua atitude é a vida eterna. Então a salvação não é um fruto da predestinação, como afirmou Calvino, né? O âmbito dessa lição, o objetivo também é combater justamente essa heresia, né? E nosso objetivo é ensinar a verdade, porque este canal se chama assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nosso intuito é abrir a luz do Evangelho de Cristo para que a verdade nos liberte, a verdade abra os nossos olhos espirituais para enxergar o caminho da salvação. Então, que é uma verdade tão clara na palavra do Senhor, que Deus ele não força ninguém a ser salvo. Deus ele dá o livre-arbítrio já para isso. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então tem uma condição para o homem receber Jesus como seu Salvador, para que ele seja salvo. Abrir a porta, não é, irmãos? Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, se a pessoa ouvir a voz do Senhor, abrir a porta, Jesus entra e faz morada, e você também faz morada com ele, e ali você recebe a salvação. Nós recebemos a salvação, mas é fruto do livre-arbítrio. Quem crê será salvo, mas quem não crê está condenado. Então é uma liberdade que hoje todas as pessoas do mundo inteiro têm, mas um dia essa liberdade vai ter um fim, não é, irmãos? Porque estamos no tempo da graça. O que é o tempo da graça? A salvação é pela graça hoje, não é? Todas as pessoas podem serem salvas na terra, mas quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, que não está longe, né? Como nós vemos aqui os sinais se cumprindo cada dia, né? Os sinais se cumprindo. Quando ele vier, aí a porta da graça, ó, se fechará. Ainda na grande tribulação, ainda vai estar aberta para aqueles que desejarem ser salvos, mas vai ter que morrer para ser salvo, né, irmãos? Como está lá em Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 20, versículo 4, que diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, muitos na grande tribulação serão salvos, mas serão degolados por amor à palavra, pelo testemunho da palavra de Deus, né, irmãos? Que não seja eu nem você, caro irmão, que está assistindo essa pré-aula, que você aceite Jesus enquanto é tempo, não é, irmãos? Não queira aceitar pela dor, não é, irmãos? Tem um ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Que não seja o caso de nenhum de nós, que nós possamos abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar pelo amor, né, irmãos? E não pela dor. Vamos continuando na lição. A introdução diz: na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Apocalipse 22, versículo 17. Por decisão pessoal e liberdade individual, os que recebem a oferta de salvação são destinados à vida eterna. Pois o Pai quer que todo homem se salve e que ninguém se perca. 2 Pedro 3, versículo 9. Então, é o livre-arbítrio, não é, irmãos? Todas as pessoas hoje têm esse livre-arbítrio. Estamos ainda na graça, mas um dia a porta da graça se fechará. Um dia, as pessoas que têm hoje a oportunidade de serem salvas pela fé, por meio da fé, né? São salvos pela graça, é um favor imerecido que nós recebemos de Deus. Talvez muitos vão querer buscar ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, não é? Muitos vão querer ouvir o pastor pregar a palavra de Deus, e vai ser tarde, porque os fiéis vão estar nas bodas do Cordeiro. Os fiéis estarão lá na festa no céu. E aqueles que ficaram sentirão remorso, não é, irmãos?
porque não aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo antes da vinda do Senhor. Então, é uma palavra que eu deixo para todos nesta lição: vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mateus, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 24, o próprio Jesus Cristo, ele diz essa palavra, que nós possamos estar em vigilância. Mateus 24, 42, de vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Por nós não sabemos o horário que vai vir o Senhor, se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, nós devemos estar preparados, com nossas lâmpadas acesas, como estavam ali aquelas 5 virgens prudentes. Elas levaram azeite suficiente para esperar o noivo. Será que alguém aqui nessa lição está com suas vasilhas cheias de azeite? O azeite simboliza o Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós estamos fazendo a vontade do Pai que está nos céus, nossas vasilhas vão se enchendo de azeite. E nós vamos ganhando unção para pregar a palavra. Nós vamos ganhando, por sua vez, o poder, o revestimento do poder de Deus, como está lá em Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Você que está, por sua vez, com a sua vasilha com pouco azeite, se encha de azeite nesta lição. Se encha do Espírito Santo, porque Jesus vem a hora em que nós não imaginemos. Ele vem de uma forma em que muitos estarão desapercebidos. Muitos estarão no pecado. Infelizmente não vai ter mais tempo de se arrepender. Então, o correto é que todos nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor. Primeiro tópico da lição, a eleição bíblica. Segundo, a presciência divina. Primeiro subtópico, a eleição de Israel. A eleição no Antigo Testamento tem um significado mais específico que no Novo Testamento. Exemplo disso é o chamado de Abraão e sua descendência, que mais tarde formariam a nação de Israel. Deus chamou o patriarca e lhe fez promessas. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Livre e espontaneamente, o amigo de Deus respondeu positivamente ao chamado. Entretanto, diante dele havia a possibilidade de não atender a essa convocação. Nesse sentido, é importante ressaltar que a eleição de Israel, Isaías 51, 2, Isaías 11, 1, é específica e pontual. Deus tinha o propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica. Por ser pontual, específica e coletiva, a eleição de Israel não pode ser usada como base para fundamentar a salvação individual do crente, nem mesmo dos judeus, no sentido de Deus decretar uns para a vida eterna e outros para a eterna danação. Aqui está a eterna danação. Os irmãos podem corrigir, eterna condenação. Além do mais, por meio do livre-arbítrio que Deus deu a Israel, a nação chegou a perder algumas bênçãos prometidas porque se rebelou contra o Senhor e desobedeceu a sua ordem. Jeremias 6,30, Jeremias 7,29. Segundo o apóstolo Paulo, isso nos serve de exemplo a fim de não repetirmos os mesmos erros do povo de Deus no Antigo Testamento. 1 Coríntios 10, versículos 6 a 11. Então, é claro aqui, quando Deus faz promessa a Abraão, né? Abrão, antes de ser Abraão, ele se chamava-se Abrão, né? Apenas com A. E quando Deus chama Abrão, não é? Na terra de Ur dos Caldeus, aqui em Gênesis capítulo 12, ele morava junto com seus pais, na terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, né, irmão? Que tinha como padroeiro uma deusa chamada Sim, deusa da lua, né? Já existia adoração aos padroeiras naquela época, né? Naquela cidade era consagrada, né? A uma padroeira chamada Sim, a deusa da lua. E Deus chama Abraão, né, do meio da sua parentela, como está aqui em Gênesis 12, versículo 1 ao 4, Deus diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então a terra que Deus ia mostrar a ele, né, era o livre-arbítrio que Abraão tinha de escolher se ele queria ou não seguir a essa terra que Deus ia mostrar a ele. Então a salvação também é pelo livre-arbítrio do homem também. Quando nós decidimos aceitar Jesus Cristo, pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, hoje temos a liberdade de escolher, ou dar ouvidos à voz de Deus, como fez Abraão. Ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu e saiu,
não é, para a terra que Deus mostraria a ele. E Deus fez grandiosas promessas a Abraão, como está aqui em Gênesis 2 ao 3, diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, foi a promessa que Deus fez ao patriarca Abraão, de abençoar ele de tal maneira que todos na terra, todas as famílias seriam abençoadas pelo Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Então, ele tinha liberdade de escolher ou não se ele ia para essa viagem. E ele, obedecendo a voz de Deus, saiu sem saber para onde ir. Então, podemos perceber aqui, nesse contexto, que a salvação é fruto do nosso livre-arbítrio e da descendência de Abraão, nasceu Jesus Cristo. Não é o Filho de Deus que veio para salvar a nação de Israel, mas os seus não receberam, como está lá em João capítulo 1, versículo 11, mas todos aqueles que receberam foram feitos filhos de Deus, não é? Aqueles que creem no seu nome. Então, nós cremos e nós recebemos a graça de ser filhos de Deus, porque cremos no Filho do Senhor Jesus Cristo, ou cremos no Senhor Jesus Cristo, que é, por sua vez, o próprio Deus. Vamos para o subtópico 2, a eleição para a salvação. A eleição divina é o ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Romanos 8, versículo 26 ao 39. Essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. João 1, 11, Atos 13, 46, 1 Coríntios 1, 9. Pois o Altíssimo deseja que todos sejam salvos, respondendo afirmativamente ao seu chamado para a salvação. Atos 2, 37, 1 Timóteo 2, 3 e 4, 2 Pedro 3, 9. Entretanto, as Escrituras mostram claramente